Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Quarta-feira, hoje é dia 14 de janeiro de 2026, meiozinho da segunda semana útil desse 2026, que já começou com ar de cansaço, assim, porque afinal de contas não houve férias no noticiário, não houve férias no mundo e as tensões vão se acirrando tanto no Irã quanto em Minneapolis e aqui no Brasil também, da mesma forma, elas vão se acirrando, deixando aí os nossos dias, cada dia que passa, mais desgastantes e, por que não dizer, também emocionantes, né? Eu confesso para você que começar o dia tendo que entender o Brasil que a gente deixou ontem, na hora de dormir, e que muda completamente durante a manhã, é um exercício que exige muita atenção e muita disposição, porque não é fácil você há de convir. Eu tenho certeza absoluta que ontem, quando você foi dormir, você pensava que o noticiário tinha se esgotado naquilo que você viu talvez no Jornal Nacional, ou aqui no N2, ou em qualquer uma das fontes aí à disposição da internet, mas não. Aí você liga aqui no Desperta e fala assim, meu Deus do céu, mas que mundo é esse? Como é que isso tudo eu não vi no dia de ontem? É isso que está acontecendo, né? Uma sequência muito rápida de acontecimentos, todos eles muito graves e fazem com que a gente acabe ficando angustiado com essa maratona de informações que obrigatoriamente a gente tem que cumprir, porque senão a gente já começa o dia desatualizado, né? E eu vou dizer para vocês o que tem de novidade durante o dia de hoje, que são as notícias que a gente vai apresentar aqui no Desperta para você. A primeira informação importante: o presidente Lula confirmou o advogado da Petrobras, Wellington Lima e Silva, como titular do Ministério da Justiça. Essa foi uma nomeação que surpreendeu todos os especuladores, porque toda vez, repara bem, toda vez que tem uma troca de ministro na esplanada e o ministério é importante, não estamos falando de Ministério da Pesca, essas coisas não, ministérios importantes, estruturantes do governo, né? Começa uma saraivada de nomes e depois a gente vai ver que, ao final do processo, o nome que sobra, que acaba sendo confirmado, não tem nenhuma relação com a lista que foi colocada primeiro por um bando de palpiteiros, né? Ou de lobistas querendo aí torcer por um nome ou por outro. Mas dessa vez o advogado Wellington Lima e Silva foi confirmado no Ministério da Justiça e você deve estar se perguntando quem é o Wellington Lima e Silva. Pois deixa eu te falar uma coisa, ele já teve 15 minutinhos de fama no governo da Dilma Rousseff, tá? Foi ministro da Justiça por 11 pequenos dias, né? Foi uma pequena permanência no Ministério da Justiça, mas é um advogado, estava na Petrobras, já passou pelo Ministério Público e é um homem que diz que vai fazer a vinculação entre a academia e os profissionais da segurança pública no Brasil. Ele tem como desafio aprovar os projetos do governo na área da segurança, que o ministro Ricardo Lewandowski, autor das propostas, não conseguiu e saiu do governo frustrado por isso, né? E ainda falando sobre o governo federal e sobre fatos que deixam a gente surpreso, ontem o Kleber Lourenço informou para a gente aqui que aquele general que queria matar o Alckmin, o Lula e o Xandão tinha sido liberado pelo Supremo para trabalhar no Comando Militar do Planalto. E é verdade, tinha mesmo. Nós vamos mostrar para vocês o documento e tudo mais. Só que depois de autorizar, o Supremo manda pedir explicações sobre que tipo de trabalho que ele vai fazer. Pode uma coisa como essa? É duro, né? Por falar em militares, há um clima de rebelião, de conflagração militar varrendo os Estados Unidos. Os habitantes de Minnesota, não só os de Minneapolis, né, que é a capital do estado, estão muito preocupados com o que está acontecendo lá e estão se sentindo oprimidos pelos agentes de fronteira e pelo pessoal do ICE, que o Trump mandou para lá com o objetivo mesmo de castigar a população. Inclusive, o New York Times de hoje está divulgando que as pessoas apreendidas pelo ICE nas ruas de Minneapolis estão sendo enviadas para um outro estado, estão sendo enviadas para o Texas, tá? E lá eles ficam escondidos, longe dos advogados, longe da família, sem ter quem grite por eles, né? Aqui no Brasil, permanece ainda a guerra entre TCU e Banco Central, agora disfarçada por aquela reunião em que se fez de conta que se chegou a um acordo sobre métodos e procedimentos para tentar livrar a barra do Tribunal de Contas da União, que estava atuando descaradamente, desbragadamente, como lobista de Daniel Vorcaro, né? E a gente vai tratar disso hoje, aqui com vocês. E o Vorcaro, enquanto isso, prepara mais uma ofensiva para tentar livrar os seus anéis, além dos dedos, né? Quer dizer, para sair com algum dinheiro dessa confusão toda que ele inventou com a quebra e a posterior intervenção do Banco Central no Banco Master. E eu vou mostrar para vocês algo muito impressionante hoje. A internet
está coalhada, está sendo varrida por uma epidemia de símbolos nazistas. E aqui não são só memes, não. São coisas muito mais sérias. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que é o grande líder fascista do mundo hoje, teve a coragem de, há 2 ou 3 dias, publicar no perfil do Departamento de Agricultura, o perfil oficial dos Estados Unidos, uma foto dele fazendo alusão ao bigode branco. O que é o bigode branco? O bigode branco é aquela marca deixada lá pelo consumo de leite bruto, de leite cru, né? E esse é um símbolo, mais um símbolo dissimulado dos segregacionistas no mundo, né? Um símbolo, inclusive, muito explorado nos Estados Unidos pelo movimento alt-right, que antecedeu essa onda de neonazismo, essa onda de neofascismo que hoje varre a internet. Esses são os assuntos do programa de hoje e vamos falar um pouquinho também sobre futebol, porque o pessoal de São Paulo está encalacrado aí com a situação do Casares, né? E por isso eu vou chamar o meu querido amigo e o meu personal advisor esportivo, Alex Amorim. Bom dia, Alex. Tudo bem, meu filho? Bom dia, meu lindo. Como tudo vamos? bem, e você? Essa camisa do Palmeiras aí é por causa daquele gol roubado de ontem, não? Sim, e também como é uma camisa mais levezinha e tá um calor em São Paulo, Paulo, eu preferi vir com ela por conta do pano e o tecido, nem mais pelo símbolo do Palmeiras, Panunzio. Vamos falar desse tal gol roubado. Eu, na verdade, nem sei do que estou falando aqui. Eu comprei o que o Alex me vendeu hoje, viu, gente? Vocês sabem que eu não manjo nada de futebol. Mas quando o Alex fala que o Palmeiras roubou um gol, eu acredito. Sim. Né? Lembrando que eu, no primeiro Desperta do ano, eu falei que não seria mais clubista e eu estou sendo. O que acontece, Panunzio, ontem o Palmeiras jogou contra o Vitória na segunda fase ali da copinha do mata-mata e o Palmeiras conseguiu a classificação ganhando de 3-2 do Vitória nos pênaltis, mas no tempo normal, o primeiro gol do Palmeiras no cruzamento ali na área, o Victor Gabriel, que é da base do Palmeiras, fez o gol de cabeça, porém ele estava impedido e o gol era para ser invalidado. E também numa das cobranças de pênalti, o goleiro do Palmeiras defendeu a bola, entrou e passou um pouquinho da linha, então foi gol e o juiz deu que o pênalti não foi feito, não foi marcado o gol naquela situação. Então, a forma que o Palmeiras passou, a gente pode interpretar que foi de um pouquinho roubada, como diria os grandes gênios do futebol, Panunzio. Mas é muito bom, Vitor. Vocês estão vendo, né, gente? O Alex é palmeirense roxo, aliás, verde. Isso. Mas ele, verde como um ET, mas ele é uma pessoa correta, sabe reconhecer os erros do clube dele, né? Sim. Tá aí a crítica, mas os palmeirenses não vão gostar não, porque o pessoal que gosta de futebol é mais ou menos como uma religião, né? Você tem um dogma, você não pode falar mal do próprio clube, né, Alex? Isso mesmo, lembrando que o coordenador da base ali, o João Pedro Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras, postou uma nota no Instagram falando que foi injusta a classificação, falou que o Vitória jogou muito bem e que vai continuar na competição pela torcida alviverde, mas o próprio coordenador da base aceitou o que aconteceu ontem ali, né, jogando na copinha, Panunzio. Mas era mata-mata, acabou, né, pro Vitória, né? Isso, aí agora o Palmeiras classificou e pega o Flamengo de São Paulo na terceira fase, Panunzio. E por falar em mata-mata, vamos falar mal dos adversários um pouco, né, Alex? Sim, Senão bora. fica parecendo que isso aqui é uma campanha contra o Palmeiras movida por um palmeirense. Sim. Não é nada disso. São Paulo, o que está acontecendo lá com relação ao Casares? Então, Panunzio, teve uma notícia que saiu nessa noite também, que a oposição de São Paulo afirma que a gestão do Júlio Casares está falida e promete, se o impeachment não for aprovado amanhã, que a gente já sabe que vai ser uma votação híbrida no formato presencial e online, se não tiver votos necessários dos conselheiros, a oposição promete levar esse caso para a justiça, judicializar ali a proposta do impeachment e o Júlio Casares, lembrando que ele vai recorrer, segundo o UOL, ele vai recorrer dessa decisão da oposição e vai querer que a votação seja feita 100% presencial, com 75% do quórum dos conselheiros Panunzio. Então, amanhã vai ser algo que a gente tem que ficar em alerta, porque pode ter algum desfecho positivo ou impositivo. Amanhã não, é sexta-feira, não é? É na sexta-feira? Sexta-feira, depois de amanhã. Perdão, né? Sexta-feira à noite ali que vai ter essa votação, Panunzio. Muito bom. Votação, como nós dissemos ontem, vai ser feita tanto presencialmente quanto pela internet, né? Por decisão judicial, não é isso? Isso mesmo, e ontem você perguntou se seria algo satisfatório para o presidente, e como a gente pode ver, a defesa dele quer que seja apenas presencial e não tenha remoto esses votos, Panunzio. São 240 conselheiros que vão definir a sorte do Casares, é isso? Isso mesmo.
E ele não larga o osso. Está lá Ele não- lutando para ficar. Sim, ele quer ficar lá falando que as formas do dinheiro é ilícito, mas a gente consegue ver que nas notícias que estão saindo é tudo de forma ilícita e tudo essa polêmica que está envolvendo ali a gestão dele de São Paulo e tudo o que está acontecendo no profissional de São Paulo passa muito pela essa má gestão do presidente Panuza. Muito bom. Tá bom, Certo. Alex. Então, beleza. Obrigado, viu? Por nada, Panuza, antes de finalizar, eu gostaria de deixar registrado aqui que hoje tem a segunda rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos na Arena Barueri, 7h30 da noite. O Caio, o William De Luca e a Letícia estarão lá para apoiar o Palmeiras contra o Santos, Panuza. Vamos O nessa. Caio também? O Caio, nosso? sim. Isso. Mas o Caio não é corintiano? Não, hoje ele vai estar como palmeirense, Panuza. Olha só, as coisas estão andando, evoluindo bem aqui no ICL. Tá bom. Vamos nessa. Coisa do futebol. Um abração, Alex. Obrigado, viu? Gente, vamos para nossa famosa meteorologia? Vamos lá? Alex vai botar para a gente a página aqui no ar. Nós temos aí essa região toda em amarelo aqui, que vai de noroeste a sudeste do Brasil. É a região da chuvarada. A outra mancha amarela ali sobre o interior do Nordeste é a da falta de chuva absoluta, tá? E lá em cima, no litoral do Amapá, também temos um outro alerta de chuvarada, mas a região que está mais sujeita a um clima inclemente, impiedoso, é essa aqui onde nós estamos, né? Ela vai, olha, pega todo o Triângulo Mineiro, a região da Mantiqueira em Minas Gerais, sul de Minas, e desce pelo estado de São Paulo, do centro-norte até o centro-leste do estado, tá? E a chuvarada chega ao litoral do Paraná e pode ir até Santa Catarina. Esses são os alertas do dia de hoje. Eu vou ler aqui o mais grave de todos eles para vocês, só para a gente saber o que a gente pode esperar. Até porque ontem caiu uma super chuva em São Paulo, com granizo, e deixou 40 milhões de pessoas sem luz de novo, né? Tem muita gente ainda sem luz agora, não sei o balanço da Enel. Aliás, eu vou pedir para a nossa redação apurar aqui para saber se ainda tem muita gente sem luz. Provavelmente sim, porque essa companhia já deixou claro que ela não se interessa pelo restabelecimento do fornecimento do seu serviço, né? Bom, vamos lá, para esse alerta aqui, então, o alerta é nessa região do mapa que você está vendo aí à esquerda da tela. E o que o INMET diz? Chuvas de entre 30 e 60 milímetros ou 30 a 60 litros por metro quadrado numa única hora, chegando até 100 milímetros por dia, ou seja, 100 litros de água por metro quadrado de água. É muita água, hein? Imagina só, cada metro quadrado, 100 litros de água, né? Ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, já aconteceu, e estragos em plantações com queda de árvores e alagamento. Mas hoje, infelizmente, não está previsto granizo para cá, né? Deixa eu voltar aqui, então, para o mapa da previsão do tempo, para a gente ver como é que vão ficar as temperaturas nas capitais dos estados. Olha aqui, ó, a mancha verde aqui, ó, indicando, né, os temporais que vão cair aqui nessa região. Vamos lá, vou diminuir aqui o mapa. Em Porto Alegre, a temperatura, o dia será nublado, temperatura máxima de 33, portanto, o calorão continua. Em Florianópolis, a temperatura chega a 31 graus Celsius, mas lá pode chover. Em Curitiba é certo que choverá e a temperatura vai a 27. Aqui em São Paulo, a 28. Lá no Rio de Janeiro, a 37 graus, um forno. Ainda assim, 1 grau a menos do que ontem, né? Em Vitória, 31 graus Celsius. Em Belo Horizonte, 30 graus Celsius, né? A previsão para BH, a minerada querendo saber aí, é nuvens no céu, tá? Não tem previsão de chuva, não. Mas é verão, você sabe que todo santo dia chove um pouquinho. Em Brasília, nuvens, possibilidade de chuva isolada, com 27 graus de temperatura. Em Goiânia, 29 graus, a mesma previsão. Na capital do Mato Grosso do Sul, 29 graus Celsius, chove também, chuva isolada. Em Cuiabá, chove um pouco mais, 35 graus. Em Porto Velho, 30, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Em Rio Branco, nuvens com pancadas de chuva isoladas, temperatura máxima de 28. Em Manaus é a mesma previsão, com 32 de máxima. Vocês veem que Manaus está mais frio do que o Rio de Janeiro, né? Muito mais, inclusive. Em Boa Vista, Roraima, 34 graus Celsius de máxima, nuvens, mas sem chuva. Em Macapá, pode chover, chuvas isoladas com temperatura de 33 graus Celsius. A mesma coisa em Belém, onde chuva é como o nascer do sol, acontece todo dia nessa época do ano, né? Com máxima de 33 graus Celsius. E agora eu vou aqui para Palmas, do Tocantins, onde também deve chover com máxima de 31. Agora as capitais do Nordeste do Brasil.
São Luís do Maranhão terá 31 graus Celsius, terá chuva isolada. Em Teresina, temperatura de 37 graus, volta a ser assim a capital mais quente do Brasil. Nas capitais litorâneas não chove, tá? Dia bom para a praia, 31 graus Celsius em Fortaleza. Em Natal, 30 graus Celsius. Em João Pessoa, 31 graus, 30 graus em Recife. Em Maceió, 29. Em Aracaju, 30. Em Salvador, 32 graus, é a capital mais quente dessa faixa do litoral leste do Nordeste. E assim eu termino aqui as temperaturas do país, tá? Espero não ter esquecido nenhum dos estados. Isto feito, passo a mostrar para vocês os destaques no site do ICL, iclnoticias.com.br. E aqui começa a interface entre o que acontece no Brasil e o que se passa agora lá nos Estados Unidos, onde, né, com essa investida da extrema-direita, a coisa está ficando complicada para quem vive lá, inclusive para os brasileiros. E por isso aí essa manchete, olha, sob Trump, dobra o número de brasileiros deportados. Com um voo por semana sendo organizado pelo governo americano, o número de deportados brasileiros já supera 3 mil pessoas. É incrível, né? O Trump fez publicar nas redes sociais um card, uma mensagenzinha, dizendo que já expulsou dos Estados Unidos 100 mil imigrantes ilegais e com todos os requintes da crueldade que é tão apreciada pelos extremistas da direita, né? Inclusive no Brasil. Aliás, esses extremistas brasileiros são de uma burrice lapidar, porque eles ficam aí louvando o Trump sem perceber que eles também são latinos, né? Se julgam americanos. Então, aqui no Brasil, dando um duro danado, querendo conquistar o poder para entregar de bandeja para esse acelerado, para esse pedófilo acelerado que hoje faz o papel de polícia do mundo, sem se dar conta de que nós todos estamos sob a mira ou sob a bota dessa estranha democracia que se instaurou lá nos Estados Unidos a partir da eleição do Trump. A democracia que não tem nada de democracia, né? A gente vai ver essa charge daqui a pouco, tá bom? Bom, segundo a manchete, o Kleber Lourenço já vai estar aqui para explicar para a gente o que é isso. Olha, o Supremo Tribunal Federal cobrando explicações sobre o trabalho do general golpista, o Mário Fernandes, aquele general da Operação Punhal Verde e Amarelo. Engraçado isso aqui, o Kleber vai contar para a gente, porque foi o próprio Supremo que autorizou o cara a trabalhar. E agora está pedindo explicação. Alô, Comando Militar, me explica aí isso que eu mesmo autorizei, para que é? Estranho, né? E a gente já viu ontem aqui, porque o Kleber trouxe para a gente a informação em primeira mão, que o general Mário Fernandes vai trabalhar na instrução de novos militares. Imagina o que esse cara tem para ensinar para os cadetes e para os subordinados que vêm aí. Ele, na condição de preso por causa de um golpe de Estado, vai ser um dos arquitetos da pedagogia militar no Brasil. Estamos bem de exército, né? Fala sério, hein? E, bom, do outro lado, olha, um processo contra um militar, contra um coronel, que escreveu um livro de ficção, tá? Contando sobre a história de um projeto que o Brasil, do qual o Brasil fez parte, e está sendo perseguido agora porque escreveu um livro de ficção, tá bom? E aqui, olha, mais uma informação ainda com relação ao general Mário Fernandes, esse emprego aí que o Supremo autorizou que ele tivesse lá no Comando Militar do Planalto. A autorização do Supremo para o trabalho de generais condenados surpreende o Superior Tribunal Militar. Só falta daqui a pouco o Bolsonaro querer ensinar alguma coisa para militar lá da cela dele na Polícia Federal, né? Isonomia, ele também é militar, embora da reserva, né? Talvez ele tenha o que ensinar, por exemplo, como aplicar golpes de Estado, né? Afinal de contas, a doutrina militar brasileira ao longo da história, ela está salpicada, está polvilhada desse tipo de eventos. Aqui sobre Minnesota, a notícia de que 10 promotores do Departamento de Justiça pediram demissão. Por quê? Porque o Departamento de Justiça, que seria o equivalente ao nosso Ministério da Justiça aqui, se recusa a investigar a morte brutal da Renee Good, né? Aquela mulher em Minnesota que foi morta covardemente por um dos verdugos da Gestapo do Trump, fazendo nada, só porque os caras achou que estava no dia de matar alguém, tá? É isso, esses são aqui os destaques. Já vou chamar logo o Kleber Lourenço, que está me esperando na redação já faz 5 minutos. Cadê o Kleber, Alex? Põe ele para a gente, por favor, no vídeo.
Já vai entrar aqui. Aí, tá bonito o Kleber hoje. Bom dia, Panunzio. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo beleza. Kleber, primeiro eu quero, enfim, agradecer a você pela matéria que você colocou no ar ontem, trazendo para a gente em primeira mão informação de que esse general Mário Fernandes foi autorizado a trabalhar, né? Vou até aproveitar para mostrar aqui no nosso site. Deixa eu ver se eu acho aqui as matérias. Espera aí, Alex, não põe ainda não. Tá aqui, ó. É só jogar na busca Kleber Lourenço, aí já já está aqui, tá preparadinho aqui. É que eu me embanando aqui com tantas abas aqui que eu abro no meu navegador, mas tá aí, ó. STF cobra explicações sobre trabalho de general golpista. Explica para nós, Kleber, e me conta, mas não foi o Supremo que autorizou o cara a ir trabalhar lá? Olha, essa história dos generais golpistas trabalhando na formação e doutrinação do Exército está gerando uma confusão, assim, no mínimo, de trincar catedrais, Panunzio, para não dizer outra coisa. Catedrais é bom, hein? Muito bom. Para não dizer outra coisa. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou, já retomando o assunto, até para ficar fácil para todo mundo, no final do ano passado ele autorizou o general Paulo Sérgio Nogueira a trabalhar no setor de doutrinação, e agora, em janeiro, ele autorizou o general Mário Fernandes, mais uma vez reforçando o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo, aquele que visava o sequestro e o assassinato de autoridades, a também trabalhar no setor de doutrinação do Exército. Isso aconteceu, teve a solicitação na última sexta-feira e também a autorização no dia 9. E aí, depois de autorizado, o ministro Alexandre de Moraes decidiu cobrar do Exército agora explicações de como vai ser o trabalho do general Mário Fernandes nesse setor. Ou seja, uma coisa, no mínimo, exótica, já que, primeiro, o Alexandre de Moraes autorizou o general golpista a trabalhar na doutrinação e só agora ele vai cobrar as explicações. Diga-se de passagem, eu mesmo já cobrei essas explicações ao Exército, também perguntando qual seria o escopo de trabalho, se no caso do general Paulo Sérgio ele já começou o trabalho, se eles serão remunerados, qual será a remuneração deles por esse serviço. E até o momento eu não obtive resposta das Forças Armadas, do Exército especificamente. Eu cobrei um posicionamento novamente deles ontem e o retorno que eu recebi da assessoria de comunicação do Exército foi, Panunzio, nós não esquecemos de sua demanda, ao contrário, estamos trabalhando nela. Por ser um assunto sensível, há um cuidado maior na busca de informações mais corretas e fidedignas. Gente, que confusão dos diabos. O que autorizou antes de saber o que o cara ia fazer? Agora, assinte. Eu vou até pedir para o Anderson e para o Alex colocar para a gente o primeiro print que eu peguei da decisão do Alexandre de Moraes. Porque ele basicamente, acho que começa pelo final, o início dessa história vai de trás para frente. Primeiro autoriza, depois faz a solicitação ali das informações. Dá um prazo de 48 horas para perguntar quais vão ser a natureza das atividades, a descrição das atividades e qual vai ser a carga horária e o período de realização das atividades. Então, ficou uma coisa totalmente confusa. Esse foi o despacho que veio a público ontem sobre a situação. Muito que bem, muito que bem. O assunto não morre não, tem mais informação. O que mais que tem para falar sobre isso, Kleber? Olha, ainda sobre essa história também, a decisão do ministro Alexandre de Moraes causou espanto e surpresa, inclusive nos ministros do Superior Tribunal Militar. Isso mesmo, os ministros do STM ficaram surpresos. Eu conversei com a presidente do tribunal também, que falou que ficou surpresa com o assunto, que até, inclusive, cria uma situação muito particular. Por quê, Panunzio? O tribunal vai julgar a perda de patente desses militares, agora em fevereiro, como a gente já noticiou. E aí também abriu-se uma discussão de, caso eles percam essas patentes, eles vão poder continuar trabalhando no setor de doutrinação, eles vão poder continuar trabalhando dentro do Exército. No entendimento da ministra Maria Elizabeth Rocha, seria possível, mas ela entende que essa questão ainda precisa ser pacificada, que vai ser um longo debate e que há divergências na própria corte. Ela, inclusive, me confidenciou que levou o assunto aos membros do seu gabinete, inclusive até entre eles há uma discussão se, por perderem a patente, eles não poderiam continuar trabalhando, uma vez que não seriam mais da força, no caso o Exército, e outros dizem que, como o direito ao trabalho é um direito universal e ali também é um direito garantido na Lei de Execuções Penais, do condenado poder trabalhar para reduzir sua pena, ele poderia manter esse trabalho. Então, vai ser um longo debate, e aí preciso que fique claro também uma coisa, Panunzio. O STM está julgando só a perca das patentes.
Quem precisa avaliar se eles vão se manter na força ou não, trabalhando na força, é o próprio comando militar, os generais. Atualmente, o comandante do Exército, Tomás Paiva, vai precisar avaliar isso, o que já é um absurdo, inclusive, porque dentro dessa história, quem enviou as solicitações de trabalho para o STF foi o Comando Militar do Planalto. Eu, inclusive, questionei também o Exército disso. Foram as defesas dos generais que fizeram a solicitação, e aí o CMP só fez o encaminhamento, ou o CMP ofereceu proativamente as oportunidades para os dois generais, e aí decidiu balizar a situação toda, que é outra coisa que não ficou clara nesse episódio todo, Panunzio. Muito bem. É isso, Kleber? Completamos as informações ou você tem mais? Tenho mais sim, sim, me dá só, peraí, me dá só porque eu preciso avisar as pessoas aqui que a Polícia Federal, ó, toque, tá na rua, tá? Já temos o alvo da toque. Operação, já temos toque aí, o Lula já está esquentando, o Lula está retocando a maquiagem, viu, Kleber, para aparecer daqui a pouquinho explicando para a gente o que é. E essa operação, por enquanto nós temos poucas informações ainda, ela visa o Daniel Vorcaro e o pai do Vorcaro, tá? E o pai do Vorcaro. Eita. No dia em que o Tribunal de Contas da União começa a auditoria. Mas vai lá, segue aí, daqui a pouquinho o Lula informa a gente sobre essa nova operação da Polícia Federal. Continua. Esse é outro caso que rende, o caso do Banco Master, né? Muito. Mas também de histórias ali importantes, nós temos também o Exército, ele abriu 2 processos contra um coronel da Força, que escreveu um livro que denuncia o caso da compra de um simulador, que foi lá em 2010. Eu vou até pegar os dados do caso, mas, basicamente... Enquanto você pega os dados do caso, eu vou pedir para o Alex botar a sua matéria no site do ICL, tá, gente? Tudo que nós estamos falando aqui tá no site do ICL, tá? Para todo mundo aí. Informação fresquinha do Kleber, que não dorme, fica a madrugada inteira escrevendo para você de manhã ter tudo isso aí. Gente, agora atenção, hein, para isso que o Kleber vai falar, porque essa é uma história engraçada. Esses generais golpistas que estão vão trabalhar na estruturação da pedagogia do Exército para a formação de militares, eles têm uma obra. A obra deles é a tentativa de um golpe de Estado. Esse sobre o qual o Kleber vai falar agora tem uma obra de ficção. Nem aconteceu. É uma obra de ficção, baseada na realidade. Mas é ficção, não é isso, Kleber? Exatamente. Eu conversei com o coronel da reserva, Rubens Pierrotti, que escreveu o livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar, que foi lançado em 2024. E o caso é um romance inspirado num caso real do Exército, que é o projeto CIMAF, que envolveu a compra e a contratação de um sistema de simulação para treinamento de artilharia e que causou a irritação dos generais. O Rubens, ele foi supervisor desse projeto e saiu dele em 2014 fazendo diversas acusações de corrupção, de favorecimento de empresas, de um projeto, inclusive, apontando o envolvimento do atual senador, o general Hamilton Mourão. O comandante da Força do Exército, o Tomás Paiva, inclusive é o segundo print, se o Alex puder puxar para a gente na tela também, abriu um processo abriu 2 processos contra o Rubens. E nesses processos, o mais absurdo diante de tudo que foi apontado, o problema não foi as circunstâncias estranhas desse projeto, mas, segundo o comandante da Força, o fato do coronel ter apontado as irregularidades, de ter feito acusações ao Exército, é o verdadeiro problema, segundo ele, podendo causar repercussão negativa ao bom nome da instituição perante a sociedade. Sejamos francos que nos últimos anos, o Exército, no geral, as Forças Armadas, não têm um bom nome perante a sociedade dos mais diversos motivos, né? A gente vem falando disso nos últimos dias com bastante força, mas foi isso que o general comandante do Exército alegou ao entrar com um processo. E aí, dentro desses processos que foram abertos contra ele pode, inclusive, perder a aposentadoria, ele pode perder ali os direitos que ele tem como militar, e é muito engraçado, porque esse militar ele corre o risco de ser severamente punido pelo Exército, enquanto militares que tentaram dar um golpe são beneficiados por esse mesmo comandante do Exército, o general Tomás Paiva. É importante que a nossa audiência conheça esse nome, está ali sendo leniente e oferecendo oportunidade de trabalho para que os generais golpistas doutrinem o Exército. Então veja só a que nível absurdo chegou a situação, Panunzio. Meu Deus do céu. Tão fritos com um exército como esse, e olha, com decisões estranhas como essa, de autorizar, que golpistas façam instrução
dos novos militares e que ficcionistas sejam apenados como se fossem o Beelzebub em pessoa. Eu vou até pedir para o Alex colocar o print com a assinatura do Tomás Paiva, alegando ali que ele é o responsável. Eu sou o autor deste documento. O documento em questão é o processo aberto contra o coronel Rubens e que contém aquela alegação de que não é as acusações, não é a forma como se deu a contratação do projeto CIMAF que prejudica o nome da força, e sim acusar os problemas na contratação. Então é uma inversão de valores absurda, Panunzio. No livro, o projeto CIMAF chama Projeto SMART, né? Smart, aliás, Projeto Smart. Enfim, é um livro de ficção. Eu agora estou louco para ler. Como é que é o nome do livro mesmo, Kleber? Você tem o nome do livro? Vou pegar de novo aqui. Vamos lá. Diários da Caserna, Dossiê Smart. É a história que o Exército quer riscar. E, bem, né, o título é quase profético, porque agora o Exército está tentando riscar a história de todo jeito, né? Bom, maravilha. Kleber, um abração para você. Obrigado mais uma vez por informar a gente tão bem aqui logo no comecinho da manhã, tá bom? Imagina, abraço, Panunzio. Vamos ver o que aconteceu com essa operação do Banco Master aí. Vamos ver. Agora o Lula já está quase terminando a maquiagem dele. Já ele está aqui com a gente. Enquanto o Lula não vem, vamos falar sobre algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês a capa do The New York Times de hoje, tá? Traduzido aqui para o português, tradução automática do Google. O jornal traz uma matéria muito interessante e muito preocupante também, dando o clima lá em Minneapolis, que é a capital de Minnesota, mas mostrando que não é só lá que está acontecendo esse problema todo, tá bom? O que diz a matéria? Como uma ocupação militar. Surgem confrontos com agentes federais em Minneapolis. Prisões e táticas agressivas do ICE, que é a Gestapo do Trump, e da Patrulha de Fronteira, muitas visitas em vídeos, muitas vistas em vídeos virtuais intensificam a frustração e o medo. Os moradores lá estão apavorados. Eu não sei como é que é a sua bolha na internet, mas como eu sou uma pessoa preocupada com esse assunto, eu pesquiso esses prints, então o meu ex-Twitter tá cheio o tempo todo de imagens que eu muitas vezes penso, amanhã no Desperta eu vou colocar essa imagem aqui, mas elas são tão cruéis que às vezes a gente fala, não é possível, isso deve ser montagem, hoje em dia está muito difícil distinguir realidade da fantasia e isso pode ser uma peça de propaganda contrária, então não vou exibir. Mas olha, tem algumas cenas que doem na gente. Antes de ler para vocês aqui essas manchetes do New York Times e falar sobre isso, sobre a profusão de símbolo nazista que varre a internet hoje no mundo inteiro, eu quero mostrar para vocês um desses vídeos. Eu fiquei muito chocado, não é o único, não é o mais violento, mas é talvez um dos mais significativos que foram espalhados ontem, né? Para que a gente tome conhecimento da crueldade, da covardia e da virulência como a Gestapo do Trump está agindo contra a população de Minneapolis. O Alex vai rodar para a gente o vídeo. Roda, por favor, Alex. Ainda por cima, além de truculenta, é incompetente. Você não consegue imobilizar uma mulher, a dona de casa, que pretendia perseguir. Olha, com a ajuda de um popular, ela consegue sair, mas aí o policial passa a esmurrar essa mulher. Essa é a polícia do Trump. Essas cenas acontecem o tempo inteiro em Minnesota. Olha só a covardia com que esse oficial da Gestapo do Trump age, pisa no rosto da mulher. Uma cena horrorosa de se ver, né? Tá bom, Alex, pode voltar aqui para mim? Isso é só para vocês terem uma ideia do que acontece nas ruas daquela que até outro dia dizia que era a maior democracia do mundo, que está a um passo de se tornar a maior ditadura da história. Falta muito pouco para isso acontecer. Falta apenas o Trump decretar a lei marcial, que é o que dizem alguns analistas americanos que pode acontecer, caso ele perceba que vai perder as eleições de meio de mandato que vão acontecer daqui a pouco, daqui a mais 5 meses, tá? Bom, vamos voltar aqui para o New York Times, então. Quero mostrar para vocês o que os americanos estão dizendo sobre isso, tá? A primeira matéria é essa, como uma ocupação militar, a maneira como as pessoas estão percebendo essa investida neonazista do Trump, surgem confrontos com agentes federais em Minneapolis. Segunda manchete é essa aqui, ó. ICE prendeu dezenas de refugiados em Minnesota e os enviou para onde? Para o Texas, né? Dizem os advogados. E os refugiados, muitos deles da Somália,
passaram por exames de segurança. O governo Trump prometeu reexaminar milhares de casos de refugiados, provavelmente para agravar as punições contra eles, né? E aqui na capa uma foto, né, de um dos muitos eventos que acontecem todo santo dia lá nos Estados Unidos. Vamos ver essa primeira matéria aqui? Olha só, olha, essa aqui tem uma sucessão de slides aqui na capa mostrando qual é o clima. Nessa foto, a gente vê um policial dentro do carro com vidro quebrado. Lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é proibido invadir um carro para tirar alguém de lá sem ordem judicial. Olha, mulheres, né? O uso de armamento não letal e até de armamento letal, como a gente viu na semana passada. O que diz essa matéria aqui? No terceiro parágrafo adiante, porque ele começa descrevendo alguns casos. Ele diz o seguinte, ó, em Minneapolis e arredores nos últimos dias, em bairros residenciais tranquilos e até em movimentados distritos comerciais, em postos de gasolina, em estacionamentos de grandes lojas, cenas caóticas semelhantes estão se desenrolando, uma escalada de tensões entre moradores e agentes federais, enquanto o governo Trump intensifica a repressão à imigração em Minnesota após o assassinato de René Good por um oficial de imigração na semana passada. Aqui, um deputado crítico do Trump, né? Parece que a nossa comunidade está sitiada pelo próprio governo federal, disse o deputado estadual Michael Howard, um democrata, cujo distrito inclui Richfield, onde o funcionário da Target, que é um personagem que o jornal descreve aqui na abertura da matéria, foi capturado na última segunda-feira. Olha aqui, ó, a cena é essa aqui, ó, um policial do ICE chega, ele é filmado por essa pessoa que tem metade do tamanho dele, e aí os brutamontes avançam para cima dele e o levam com toda a brutalidade para dentro da viatura, onde sem mandado, sem ordem judicial, sem autorização para nada, os capangas do Trump levam a pessoa. Deixa eu mostrar outra reportagem aqui para vocês. Vou traduzir para que vocês possam ler, mas a disciplina diz, ó, ICE prendeu dezenas de refugiados em Minnesota e mandou para o Texas, né? Eu acabei de falar isso, refugiados, muitos deles da Somália, passaram por exames de segurança antes de virem para os Estados Unidos. O governo Trump prometeu reexaminar milhares, depois de milhares que vai reexaminar, né? Mas está aí essa imagem horrível desses capangas, esses jagunços neonazistas, que estão aí sempre mascarados, porque não tem coragem de mostrar o rosto. E olha, eu vou dizer para vocês, o mundo vai cobrar caro por essas imagens, porque essas são as mesmas imagens que a gente já viu, né? E a gente vê até hoje com tanto medo de que isso se repita durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, né, ele faz divulgar nas redes sociais esse card, que você vai ver aí na tela. 100 mil vistos já foram revogados. Essa informação está no perfil do Departamento de Estado no Twitter, está dizendo, o Departamento de Estado já revogou 100 mil vistos, incluindo 8 mil de estudantes, 2.500 de visas especiais para indivíduos que se encontram sob a persecução criminal do governo dos Estados Unidos. E aí a ameaça, nós vamos continuar a deportar esses caras para manter a América segura. É mole isso? Vamos continuar aqui na sequência aqui dos slides que eu preparei. Aconteceu algo... Peraí, tira da tela para mim, porque esse aí eu vou mostrar em seguida. Quero mostrar para vocês algo assustador, realmente assustador, que está no perfil de um outro órgão público dos Estados Unidos, tá? Esse agora é o Departamento de Agricultura, porque a propaganda neonazista feita pelo Trump, ela escoa por todos os canais possíveis. É uma enxurrada. Lá nos Estados Unidos isso tem nome, chama Firehosing of the Fakehood, ou Falsehood. Essa peça aqui, no entanto, é a mais abominável de todas. Mostra para nós, por favor, Alex. Olha só. The Milk Mustache is back. O bigode branco está de volta. O que é isso aqui? E embaixo vocês veem a expressão beba leite integral. O leite tem sido utilizado como um símbolo dos movimentos segregacionistas, especialmente desde que o alt-right, que é uma entidade lá, é um movimento da extremíssima direita americana, o adotou não só por causa da cor do leite, mas porque supostamente os brancos de ascendência ariana não teriam nenhum problema com a digestão da lactose. Então, beber o leite é para gente branca, e o leite que é branco,
Isso tudo acabou se transformando num símbolo segregacionista dos Estados Unidos, né? E o Trump aparece ele mesmo nessa fotografia, bota aí na tela pra gente, fazendo propaganda com um bigodinho branco, né? Olha aí, olha, o perfil do Departamento de Agricultura, como eu falei, tá? Essa aqui é uma apropriação que está correndo na internet. Trocaram a cara dele pela cara do Hitler, né? E a expressão em cima muda, ó, o bigode preto está de volta. Agora, esse símbolo de segregacionismo já foi utilizado por outras pessoas no Brasil. Olha aí, o Bolsonaro, Felipe Martins e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, aquele que é especialista em assediar funcionários, tomando leite aí numa live lá no Palácio da Alvorada, mais uma vez, para consagrar esse símbolo do movimento segregacionista ao qual eles são ideologicamente vinculados. E aí embaixo você tem uma outra foto do Bolsonaro junto com agricultores no Paraná, mais uma vez tomando leite. E esse símbolo é um símbolo que muitas vezes aparece dissimulado, porque quando você fala, mas isso é um símbolo nazista. Não, estava só tomando um copo de leite, não tem nada a ver. Tá? Outros símbolos já foram claramente adotados por personalidades aqui do Brasil. Vocês podem ver aí o Roberto Alvim, né, numa transmissão oficial, fazendo às vezes de Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler, numa pantomima execrável, que valeu inclusive a demissão dele, porque essa cena foi demais, inclusive, para os padrões do governo Bolsonaro. E embaixo, o Felipe Martins, neonazista, fazendo o símbolo do White Power, né, WP, é esse o símbolo, ao lado do presidente, então, do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, estranhamente, a internet começou a ser varrida também por outro tipo de símbolo. A moda está pegando, tá? Quero mostrar para vocês essas fotografias aqui. Não sei se você já viu isso, talvez não tenha visto, porque isso está correndo a boca miúda aí pela internet. Isso é uma festa de formatura lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que uma criança de 12 anos, um menino de 12 anos, aparece vestido com o uniforme da SS, com a cruz gamada pendurada no pescoço, a suástica, e ele faz até o sig-heil, que é aquele gesto com o braço estendido, que é uma saudação ao... Isso é no Brasil, tá, gente? Agora, aí tá a foto em família feita, era uma formatura de estudantes de medicina, tá? As primas dele estavam se formando, e ele disse que resolveu se fantasiar porque sempre quis ser uma pessoa... Agora, o nível de corrupção ideológica dessa criança é algo para ser estudado, tá? Numa aula, sei lá, de psicologia social, alguma coisa assim. O próprio menino, provavelmente ele comprou essa fantasia, e aqui a mera suposição minha, inspirado pelos pais. Até porque mandar fazer, confeccionar uma roupa como essa não está ao alcance econômico de uma criança de 12 anos. Mas ele depois veio para a internet e acabou dizendo o seguinte, que não, eu queria ficar famoso, tá? Mas ficar famoso dessa forma... Vou mostrar para vocês o depoimento desse menino. Nós tivemos o cuidado de tampar o rosto dele, que na internet está aberto, para não expor essa criança a uma situação vexatória que vai com certeza macular o futuro dela. Roda para nós, por favor, Alex. Oi, pessoal. Eu sou um menino que vem repercutindo na internet por conta de uma fantasia inadequada na formatura de Mossoró. Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem se sentiu triste com essa situação, com as minhas atitudes. Eu não sabia que repercussão isso poderia tomar, até onde isso poderia ter levado, até onde isso aconteceu. Pois essa fantasia eu comprei em uma feira aqui em Fortaleza, só pensando que fosse mais uma fantasia que eu usasse, tal. Porque desde cedo eu queria ser uma pessoa famosa assim, uma pessoa importante assim. Eu sempre gostei muito de me fantasiar de vários personagens históricos como Napoleão, até o próprio Jason ou Capitão América. Eu pensei que seria só mais um personagem, mas como vocês viram, não é. Peço desculpas também à minha prima, minhas primas, minha família. Nós estamos tentando resolver isso. Eu peço que me deem outra chance, pois eu estou errado. Mas eu não sou um menino assim, eu sou um menino bom. Peço desculpas, que me perdoem. Olha, eu tenho uma neta que é quase da idade desse menino, pois eu fiquei penalizado com esse depoimento. Achei isso um gesto de suprema covardia dos pais, que certamente facultaram a ele o uso
dessa roupa horrorosa, a fantasia de monstro nazista. Ele certamente não tem noção do que fez, tá? Mas os pais dele têm, né? E, assim, foi tão insidiosa essa aparição, do nada, que chocou, inclusive, as primas dele que estavam se formando e causou espécie. É algo tão estapafúrdio que as pessoas mal perceberam aquilo que estava acontecendo na verdade. Só foram se dar conta depois da gravidade dessa exposição. E só para lembrar para vocês, a legislação brasileira proíbe expressamente propaganda de símbolos nazistas, tá? Isso que fizeram esse menino fazer é crime. Os pais desse garoto deveriam responder criminalmente por terem por terem feito com que ele se expusesse dessa forma e com esses símbolos tão execráveis, né, que marcaram a história da humanidade. E, lamentavelmente, parece não ter deixado nenhum tipo de lição nos 80 anos que se passaram desde que isso aí era moda no planeta, tá bom? Bom, gente, eu falaria desse assunto aqui a manhã inteira, mas eu não posso porque eu tenho muita coisa acontecendo. O Lula tá esperando a gente aqui com a informação quentinha do Daniel Vorcaro. Eu vou pedir para o Alex botar o Lula na tela para a gente. Lula, bom dia, companheiro. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia. Parece que os fatos marcam de acontecer às quartas-feiras de manhã, né? E a gente passou a ser normal, né? Pois é, Lula. Hoje não é dia do Lula aqui, viu, gente? Aliás, todo dia é dia do Lula aqui, mas o dia certinho é segunda e sexta. Mas a gente não consegue dar um descanso para o Lula, começar o dia lá tomando um cafezão, porque a Polícia Federal não deixa, né, Lula? Exatamente. Fábio, a Polícia Federal está nas ruas, aqui em Brasília, aí em São Paulo, na Faria Lima, na região de Guarulhos, no Itaim, né? E também em Minas Gerais e em Rio Grande do Sul. É a segunda fase da Operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, neste momento nenhum mandado de prisão. Porém, o cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, que é um investidor de razoável, né, coturno, né, de muitos fundos, tem investimentos em várias áreas de fitness e de bem-estar e saúde aí em São Paulo, como Frutaria São Paulo, marcas de produtos para a área de saúde, e também tem muito dinheiro, né, nesses fundos do Banco Master. Ele foi detido no aeroporto de Guarulhos nessa madrugada, estava indo para Dubai, né? E o embarque dele foi impedido e isso detonou a série de operações. O Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, não está preso, ele foi detido apenas para o cumprimento desses 42 mandados de busca e apreensão, muitos deles em negócios do Banco Master, né, em empresas que o Banco Master investe e também na casa e no escritório do empresário, banqueiro, investidor Nelson Tanuri. O Nelson Tanuri, que surge agora de maneira muito evidente e à proa dessas buscas e apreensões, é um investidor, empresário e banqueiro baiano, mas que está há muitos anos radicado em São Paulo. Em meados dos anos 2000, ele foi, inclusive, dono controlador do Jornal do Brasil, né, onde ele tentava criar um grupo de mídia paralelo para enfrentar as organizações Globo. Teve investimentos na área de telefonia, entrou em confronto com um outro banqueiro baiano, né, muito agressivo, né? E o Daniel Tanuri, ele surge agora como o cabeça do grupo criado, né, junto com o Daniel Vorcaro e com o Augusto Lima, que eram operadores desse grupo, nessa investigação que está nas ruas agora, que é para checar as fraudes contábeis contidas em toda a operação do Banco Master. Eu não tenho confirmação ainda, mas é possível que também haja mandados contra Maurício Quadrado
e o João Carlos Mansur, né? Também os dois, Quadrado e Mansur, são os grandes sócios operadores desse grupo, né, de fraudadores financeiros que estavam atuando junto com o Daniel Worcari e com Augusto Lima nessa estruturação, né, da organização. Agora, a gente pode falar dessa forma, porque é isso que a Polícia Federal está investigando, essa organização criminosa Banco Master. Também há buscas e apreensões novas em escritórios do BRB, o Banco Regional de Brasília, aqui, e é possível, Fábio, como o objetivo dessas apurações nesses mandados, nesses 42 mandados que estão sendo cumpridos hoje, é estabelecer o nexo, né, das fraudes cometidas pelo Banco Master. Ontem à noite, o BRB, Banco Regional de Brasília, fez um comunicado ao mercado dizendo que o balanço deles tinha um rombo, né, que era de 2 bilhões de reais já estabelecido, podendo chegar a 4 bilhões de reais, e que esse rombo seria coberto pelo Tesouro, pelo Caixa do Governo do Distrito Federal, o GDF. Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está encerrando um período de 2 mandatos eleitorais, disse que o caixa do governo do Distrito Federal estava vazio para pagar as contas correntes do GDF e que poderia haver atrasos, né, em alguns pagamentos e não iria acontecer as reposições inflacionárias programadas para diversos setores do funcionalismo do GDF e que era hora de apertar os cintos. E agora a gente sabe o porquê. Ele tinha admitido a entrada do BRB, Banco Público Estatal de Brasília, nesse rolo financeiro das fraudes fiscais e contábeis, das fraudes contábeis organizadas e estruturadas pelo Banco Master, e agora se viu que ele não tinha dinheiro e que o caixa está zerado, né? Isso Fábio, uma loucura, e é por isso que a polícia está nas ruas definindo agora como funcionava o esquema criminoso dos fundos falsos com os quais, né, essa gangue do Banco Master fazia as suas aplicações financeiras. E a colocação do Fábio Tanuri, do Nelson Tanuri e do Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Worcari, entre os alvos dessa operação, ela vai trazer muita coisa nova. E lembremos aí, por fim, que o Nelson Tanuri, através dos fundos que ele tinha no Master, nessa organização criminosa, ele também era investidor do REAG, aquele mega fundo shopping center, né, que está ligado à operação Carbono Oculto das fraudes que tem conexão com o PCC. Né? Então, destamparam um bueiro. Né? E o que vem daí, não sei. O Lula, primeiro fato, assim, é uma operação grande, 42 mandados é muita coisa, né? Operações simultâneas em várias cidades. Segundo, apareceu finalmente no radar da Polícia Federal o Nelson Tanuri. E terceiro, o Zettel saindo para Dubai é coincidência demais, é justamente o lugar para onde o Worcari dizia que estava indo quando foi preso ao tentar sair de São Paulo pela Polícia Federal, né? É coincidência pra caramba. O que será que essa galera dessa quadrilha tanto faz em Dubai, hein, Lula? Não faz, porque não chega aí, né? Não faz, não chega aí, não consegue ir. A Polícia Federal de Estado e republicana, depois de ter sido, depois de ter corrigido os seus rumos, né, nos últimos 3 anos, ela atua para evitar essas fugas, atua preventivamente. E tem um dado, tá? Há mandados de busca e apreensão na sede da Igreja Lagoinha, tá? Em Minas Gerais, na sua Minas Gerais.
denominação evangélica ligada ao Vorcaro. O Vorcaro foi pastor dessa igreja, que é comandada pelo pai dele. O pai dele também é alvo, o pai do Daniel Vorcaro também é alvo de busca e apreensão. Estão me informando aqui agora, enquanto a gente conversa. Tá? Então, e o pai do Daniel Vorcaro, vocês lembram, há 2 semanas, circularam fotos nas redes sociais da mansão inacreditável que ele está colocando à venda em Miami por 185 milhões de reais. É uma mansão estapafúrdia, cinematográfica. Isso tem quem? uma Quem? quadra, O Vorcaro? o pai do Vorcaro. O pai do O pai Vorcaro? do Vorcaro tinha colocado à venda, ele tem negócios imobiliários na Flórida, e ele tinha colocado à venda uma mansão que está no nome dele. Essa mansão tem uma quadra oficial de basquete, né? Ela tem uma pista de boliche dentro dela, no subsolo, né? No basement. Boliche? Uma pista de boliche, e se eu não me engano, estou falando aqui de cabeça, ela tem 28 quartos, 28 suítes, tá? É uma mansão inacreditável. Então, maior do que muito pai do Vorcaro, inclusive. O pai do Daniel Vorcaro, que é o líder dessa denominação evangélica Lagoinha, é alvo desses mandados. O cunhado dele, Fabiano Zettel, que é um grande investidor em várias áreas de wellness, de fitness, né? E da Frutaria São Paulo, e de drogarias aí em São Paulo, e é um sócio, né, dessa estruturação de negócios suspeitos do Daniel Vorcaro. Também é alvo. O banqueiro, empresário, investidor Nelson Tanuri, que é um velho conhecido da Polícia Federal Brasileira, também é alvo dessas buscas e apreensões. O Daniel Vorcaro, o sócio dele, Augusto Lima, né? Então, a Polícia Federal está nos escritórios do banco e da REAG Investimentos, na Faria Lima também, no BRB aqui em Brasília. E essa operação, ela trará, Fábio, muitas novidades para esse caldo explosivo de apurações do caso Banco Master. E já com um reflexo imediato no caixa do governo do Distrito Federal. Bom, eu achei que o líder dessa igreja da Lagoinha fosse aquele Valadão, que na morte de um personagem aí conturbado, aquele menino que matou a filha da Daniela Pérez, falou assim, morreu agorinha, não era ele, era o pai do Vorcaro, o líder da igreja? Não. Eles são sócios nessa denominação, tá, Fábio? O pai do Vorcaro tem participação nisso também, tá? Quer dizer, é um negócio mesmo, não é uma igreja, isso é uma empresa. Não, é um negócio, é uma empresa, exatamente. Aí você que frequenta a igreja da Lagoinha, presta atenção, tá, no que estão fazendo da sua fé, tá? Fé demais, às vezes, olha, raciocínio, inteligência de menos, tá? Presta atenção, onde é que você vai entrar, onde é que está indo o seu dízimo, para essa quantidade de vigaristas aí que operam aqui na Faria Lima, né, o Lula? Exatamente. Bom, Lula, brigadíssimo, viu, pela sua pronta intervenção aqui. O Lula não se cansa de trabalhar, viu, gente? Foi ele que nos alertou aqui para o fato dessa operação, ele que talvez seja a melhor fonte sobre Banco Master hoje no Brasil. Lula, valeu, muito obrigado, viu? Amanhã você já está convidado para vir aqui falar sobre a repercussão da operação, tá bom? Maravilha, abraço, tchau. Abração, Lula, tchau, tchau. Gente, que confusão, hein? Olha só, 3 coisas. Nelson Tanuri, anota esse nome, tá? Esse nome tem uma certa ubiquidade. Ele está em tudo quanto é escândalo que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Segundo, esse Fabiano Zettel, né, fugindo para onde? Para Dubai. Era o mesmo lugar que o Vorcaro estava indo. E terceiro, a Igreja da Lagoinha, né, que agora se descobre, na verdade, era uma empresa com a participação desses maganos aí do mercado financeiro, provavelmente investindo o dízimo dos seus fiéis, né, nas picaretagens de Daniel Vorcaro e Companhia Limitada. E eu, antes de encerrar, já são 7h59, eu preciso dizer para vocês que o TCU, aquele tribunal que está atuando como lobista no caso do Daniel Vorcaro, começou ontem a inspecionar o Banco Central porque não gostou da intervenção e da liquidação do Banco Master.
Vou me despedir de vocês, não vai dar nem tempo de chamar aqui, mas eu vou chamar rápido. Olha, Mapa da Mina, é domingo, dia 29, né? Aliás, não é domingo, não é quinta-feira, dia 29. Não é domingo, é quinta-feira, dia 29 de janeiro, tá? Inscreva-se, tá? Vá aqui no despertascl.com.br, faz lá a sua inscrição. Esse cara realmente entende de mercado financeiro, tá? Tem uma visão crítica e é bom pra caramba dos prognósticos. Vai ver no que ele vai projetar para 2026 e como foi o resultado das projeções dele em 2025. Um abração para você, obrigado pela sua audiência. Amanhã às 7 da manhã nós estamos aqui de novo para continuar falando sobre este nosso país complicado chamado Brasil. Tchau, obrigado pela audiência. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também.